Ali nos anos 60, na década de 60, era muito comum as pessoas repetirem uma frase do Getúlio Vargas, né? Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. E o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, nesta quinta-feira ele disse ao Estadão, jornal Estado de São Paulo, que a corrupção parece triunfar novamente como o cupim da República no Brasil. E aí ele faz referência a um outro discurso, uma frase bem mais recente do que a do Getúlio, do Ulisses Guimarães, que fez em sessão no Congresso uma defesa da promulgação da Constituição de 88, de repúdio à ditadura militar. Então, essa história de cupim da República, e quem já percebeu como é a ação do cupim, né? Muitas vezes, às vezes mais lenta, às vezes mais rápida, mas sempre deletéria, né? Aquela corrosão progressiva, e a corrupção faz isso. E eu até me lembrei dessa frase do Getúlio Vargas a respeito da saúva, né? Tempo em que a saúva era o problema. Se bem que o próprio governo Getúlio era um problema, né? Principalmente quando passou a dar piscadelas para o nazifascismo e a reprimir duramente a oposição no Brasil, inclusive com algumas prisões que lembram o Processo, o famoso livro O Processo, e do Kafka. Então, o Edson Fachin, ao relembrar essa expressão do Ulisses Guimarães, do cupim da República, ele está se referindo a alguns acontecimentos dentro do judiciário e alguns precisamente dentro do Supremo Tribunal Federal. Além de outras questões, no Executivo, no Congresso, não é? Se após 30 anos de Constituição, a democracia brasileira evidencia crise, diz o Fachin, é também porque faltou e ainda falta ao poder público dar respostas aos crimes impunes, mostrar o que de fato aconteceu e responsabilizar as condutas desviantes. Aqui ele usa uma expressão que os juízes usam, né, com frequência, desviantes. E essa declaração do Fachin, a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, foi numa nota enviada pelo seu gabinete. Tem mais. É possível e necessário, na democracia, apurar e, quando couber, punir a corrupção. Esse quando couber é desnecessário, né? Para dizer, olha, com todas as garantias, é óbvio. Mas, ao fim, a corrupção deve ser punida. Quando couber é a suposta corrupção, mas a corrupção tem de ser punida. Sempre cabe. Com nojo da ditadura, como afirmou Ulisses Guimarães, aquela expressão, né, que ficou famosa na promulgação da Constituição de 88, do Ulisses Guimarães, acrescentou Fachin: os males da corrupção devem ser enfrentados dentro da proteção da legalidade constitucional. Então aqui ele envereda por um outro tema e usa a expressão do Ulisses, né, o nojo da ditadura, para dizer que os males da República demandam necessariamente, no seu combate, o combate à corrupção. Mas quando fala do nojo à ditadura, citando, pois, Ulisses Guimarães, ele se refere, obviamente, à necessidade de que o combate à corrupção se dê estritamente nos termos da Constituição, sem poderes excepcionais, esse tipo de coisa. O comentário de Fachin foi enviado à reportagem depois de o Estadão mostrar que o ministro Nunes Marques deve dar o voto decisivo
que definirá o placar do julgamento que discute se o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade no julgamento de Lula, no caso do triplex do Guarujá. Essa discussão ela foi iniciada em dezembro de 88. Hein? Então, vamos aqui abrir parênteses e depois fechá-los para dizer o seguinte. Aquela boate em Porto Alegre, Kiss, não é isso? Boate Kiss. Isso foi há 8 anos. Não é isso, Ronald e Sônia? 8 anos, no dia 27 de janeiro de 2013, foi isso mesmo, 8 anos. Certo, 8 anos. 8 anos. Quando aquela banda gurizada fandangueira, no meio de uma boate fechada, resolveu encerrar o show com fogos. E aconteceu o que aconteceu. Com a conivência da gestão, com a conivência da casa. Com a conivência da casa, exatamente. E mais de 200 pessoas, né? A casa tinha mais de 500 pessoas, mas, né? Mais de 200 pessoas. Mais de 242 pessoas morreram. É né? isso mesmo. 242. Famílias pois bem, em luto. Alguém pode perguntar, o que deu o julgamento? Não houve. Não houve. Inclusive, os réus esperam o julgamento em liberdade. Né? É aquela história, o julgamento pode chegar à conclusão de que aquelas 4 pessoas são inocentes. Ou 3 delas, ou 2, ou 1. Todas elas são inocentes ou todas são culpadas. Esse será o resultado do julgamento. Mas é preciso haver julgamento. Não é isso? E não houve. Isso é um caso importante, trágico, triste, mas no âmbito dos atrasos do judiciário, da demora do judiciário, né? Desse mover em teias de aranha do judiciário, é um caso famoso pelo tamanho da tragédia e que não foi julgado ainda. Não aconteceu nada. Nada. Não julgaram. Esse caso aí do Sérgio Moro e o triplex, houve uma discussão iniciada em dezembro de 2018, há mais de 2 anos. Depois daqueles hackers divulgarem mensagens privadas entre Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato ou entre procuradores da Lava Jato. Não foi só o Sérgio Moro, mas entre Sérgio Moro e Dallagnol e também entre procuradores ali da Lava Jato. Não é? O Fachin já votou rejeitando o habeas corpus movido pela defesa do Lula. Disse que não concorda com a tese de suspeição de Sérgio Moro, de que o julgamento foi conduzido de maneira ilegal, com ilegalidades do magistrado, e, portanto, deve ser anulado. Ele já votou, ele é contra. Mas o que aconteceu? O Gilmar Mendes pediu vista, mais tempo para análise. Isso no início do julgamento do caso há 2 anos. E você sabe que lá no Supremo, né, no regimento do Supremo, há um tempo estabelecido para que o sujeito, o ministro, devolva um processo que ele pediu para estudar mais. Não é? Se pediu vistas, né, para estudar mais, ler mais, ver todas as argumentações, o que diz a defesa, o que diz o Ministério Público. No caso específico, o que ocorreu naquele julgamento, passo a passo. Enfim, ele pediu vistas. 2 anos depois, ele continuou sentado sobre o processo. Ou seja, simplesmente dando uma banana para aquele prazo regimental. Não é? O negócio era segurar e esperar o momento adequado. Na visão dele, Gilmar. Falta Lewandowski. Alguém do Oiapoque ao Chuí, que na verdade é uma visão reduzida, né? O Brasil vai mais ao norte do que o Oiapoque. Vai bem mais ao norte. Mas alguém tem dúvidas sobre o voto do Lewandowski? Ninguém tem dúvidas, não é? Ninguém tem dúvidas. E o do Gilmar?
que já, digamos, já apresentou assim alguns preâmbulos, né, aleatórios a respeito do seu voto. Já deu toda a demonstração de como deve votar. E tem o voto da Carmen junto com o Fachin. Daí, essa reportagem do Estadão, aliás, uma conclusão que vários veículos de imprensa e também analistas de questões jurídicas já dissemos aqui no Acontece, que o voto decisivo será do Cássio Marques. Isso está na cara. O voto é dele. Pois bem, se a segunda turma decide que o Sérgio Moro agiu com suspeição, agiu com ilegalidade, o julgamento é anulado. Anulando o julgamento em primeira instância, anulado está em segunda instância. Que a segunda instância é ratificadora ou retificadora do que se decidiu em segunda instância. Ela ratifica ou retifica, ela confirma ou muda. Ela pode confirmar o veredito ali, é culpado, mas pode alterar a pena, pode fazer com que a pena seja maior, seja menor, né? Então, ou pode confirmar integralmente a decisão da primeira instância, ou pode rejeitá-la integralmente. Mas não havendo mais o resultado do primeiro julgamento, do Sérgio Moro, julgamento feito pelo Sérgio Moro, presidido por ele, do caso do triplex do Lula, desaparecendo, sendo anulado o primeiro julgamento, é óbvio que o que ocorreu na segunda instância também desaparece. Há, claro, a questão do sítio de Atibaia, não é? E aí entra uma outra argumentação cheia de subjetivismos, né? Tentando apontar que o julgamento do caso de Atibaia, do sítio de Atibaia, ele traz, inclusive, no texto oficial, formal da juíza, que substituiu o Sérgio Moro provisoriamente na primeira instância em Curitiba, na Justiça Federal de Curitiba, que a decisão dela, os argumentos que ela apresenta para amparar a sua decisão, são argumentos copiados do julgamento do triplex e do texto formal do Sérgio Moro. A Gabriela Hart, Zaidan? Gabriela Hart, exatamente. Ela não foi a juíza que substituiu o Moro, mas apenas provisoriamente, né? Depois entrou o outro juiz que está lá. Então, a Gabriela Hart, ela é que julgou o caso do sítio de Atibaia. E há um argumento da defesa de que ela copiou parte do texto do Sérgio Moro. Ou seja, uma maneira um tanto quanto desesperada, mas vai que, de tentar estender o resultado do julgamento no Supremo em relação ao triplex para o caso do sítio de Atibaia. A defesa tem, além do objetivo óbvio dos advogados do Lula de fazer com que tudo volte ao começo, não é? É claro, livrá-lo da lei da ficha limpa. Porque o Supremo, nas suas estranhezas, né, nos seus vai e vens, o Supremo decidiu que, pela última vez, na última votação a respeito, porque houve outra e outra, ele já foi e voltou algumas vezes, que a condenação em segunda instância não é suficiente para a prisão. Não é? O que estava decidido antes era que a condenação em segunda instância permite a ordem de prisão. Não é que obriga o juiz a determinar a prisão, mas permite. Antes de eventuais recursos julgados no Superior Tribunal de Justiça ou, claro, na última instância, na principal instância, no próprio Supremo. Então, houve aquela decisão e quando foram finalmente julgar de vez aquilo, quem mudou seu voto foi Gilmar Mendes, com o cândido argumento de que os juízes estavam abusando daquela possibilidade.
Olha, essa é uma generalização que não cabe no Supremo. Não, estão abusando. Quem está abusando? É caso a caso, Gilmar Mendes. Caso a caso. Nesse caso aqui houve abuso. Por isso há recurso, pô. Mas que abuso? Abuso legal? Então, recorre-se, dependendo do caso, ao Superior Tribunal de Justiça, dependendo do caso, diretamente ao Supremo, e o Supremo pode dizer, opa, houve abuso nesse caso. Mas essa história generalizada, não, estão acontecendo abusos, não é? É como o pai que diz assim, não, eu permiti, mas estão abusando muito do sorvete. Corta o sorvete. Não. Justiça não é assim. Ele tem de analisar caso a caso. Aqueles que chegarem a ele, Gilmar, ou que chegarem ao pleno. Ele vai analisar caso a caso. Mas essa coisa, estão acontecendo abusos, então vamos acabar com isso. E mudou o voto. E aí, de novo, uma mudança no Supremo, e aí a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância foi para o espaço. Tomara, de alguma maneira, seja legalmente possível voltarem ao tema, ou que o Congresso estabeleça em lei, embora tenhamos um Supremo que gosta de legislar, o Congresso poderia legislar estabelecer em lei, determinar em lei a possibilidade de condenação depois de condenação em segunda instância. Há movimentos nessa direção no Congresso, mas há resistências. Porque muita gente ali receia, muita gente no Congresso receia ir para a cadeia, se houver a possibilidade de condenação ou de prisão depois de condenação em segunda instância. Então houve a mudança em relação à possibilidade de prisão. Uma vergonha, principalmente com o argumento usado para essa mudança de posição. Mas continua valendo a lei da ficha limpa. Determina, com mudanças agora, né, determinadas ali preliminarmente pelo Cássio Marx, em relação à contagem do tempo, né, em que o sujeito não pode assumir cargos públicos, porque de fato parecia haver um exagero, porque muitas vezes ele cumpria a pena e aí a contagem era depois da pena, e aí havia, portanto, mais de 8 anos de exclusão de processos eleitorais, etc. Então, o condenado em segunda instância, se a possibilidade de prisão tornou-se remotíssima apenas em casos excepcionais, a possibilidade de concorrer a cargos públicos, ela continua impedida pela lei da ficha limpa, não é? E, portanto, o Lula hoje continua impedido de participar de eleição, porque condenado em segunda instância. Ele tentou em 2018 e aí o Tribunal Superior Eleitoral disse não, você não pode, por causa da lei da ficha limpa. Pois bem, se anulam o julgamento que do Sérgio Moro presidiu, que o Sérgio Moro comandou, e se de alguma maneira estendem isso ao caso de Atibaia, até que haja novo julgamento e depois posterior julgamento em segunda instância, não tenho dúvidas, nessa velocidade de tartaruga do judiciário brasileiro, é claro que já terá passado a eleição de 2022, não é? E aí estaria aberta a possibilidade do Lula concorrer em 2022. Então, esse é um julgamento chave a respeito do que ocorrerá nos próximos meses na política brasileira e se haverá ou não possibilidade de candidatura do Lula. Agora, o Fachin, que, repito, já votou contra esse pedido da defesa do Lula, na verdade é um habeas corpus, já votou contra, ele disse que a questão não se circunscreve a um julgamento ainda a ser concluído. Ou seja, ele não está se referindo apenas ao tema Lula, Sérgio Moro, triplex. Ele disse que o sistema de justiça criminal no Brasil é mesmo injusto e seletivo. Ou seja, um ministro do Supremo está dizendo que o sistema de justiça no Brasil
é injusto. O judiciário, né? Porque como no Brasil usamos a palavra justiça, tanto no sentido de algo correto, né? De algo justo, perfeito, quanto no sentido de um poder da República, do judiciário, parece estranho, a justiça é injusta. O que ele quer dizer é que o judiciário, particularmente no seu sistema de casos criminais, é injusto e seletivo. É que falamos aqui já várias vezes sobre o sistema de castas, né? Castas. Isso aqui, independentemente de posição ideológica, partido político, são castas que se enfrentam no Congresso, se enfrentam nas urnas, se enfrentam nos debates, nas academias, mas sempre na condição de casta superior. Seja a casta superior pelo poder econômico, seja a casta superior pelo poder político. São castas. E por isso ele fala que ela é seletiva. Ela é completamente diferente em outros casos. Em casos do dia a dia, né? De crimes muitas vezes, ou infrações banais. Aí muitas vezes ela é rápida, dura, direta, inflexível. Mas dependendo de quem está sendo julgado, a que casta política ou econômica pertence, o julgamento é moroso, é compreensivo, ele é facilmente postergado até que não tenha de fato efeito. Isso vale para os muitos casos de corrupção recentes, dos últimos 20 anos, ou deste século, né? Deste começo de século. E há outros, hein? Há outros, que nunca levaram a uma condenação. Casos dos anos 90, 80, 70, 60. Governos já caíram por acusação de corrupção, mas a punição do judiciário, a punição criminal, dificilmente ocorre quando é alguém dessa casta superior, política ou econômica. E é a manifestação de um ministro do Supremo. Ele disse que a corrupção parece triunfar novamente como cupim da República, agravando a seletividade e a exclusão social. E aí, ele cita Ulisses e diz: como advertia Ulisses no discurso da promulgação, a República, suja pela corrupção, impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. E desde que Celso de Mello se aposentou, o Fachin tem aparecido como principal contraponto ao governo Bolsonaro no Supremo, mas na verdade não sei se é o principal, talvez apareça mais, né? Há outros que agem muitas vezes de maneira até ambígua, não é? Ora abraçando o governo e auxiliando nessa e naquela tarefa ou interesse, ora discursando para o público e condenando ações do governo, mas agindo muitas vezes com abraços fraternos e compreensivos. O Fachin, ele já adotou algumas medidas estranhíssimas. O Fachin tem aquela coisa, é aquilo que no linguajar simplório que tem sido usado, é um progressista, né? Então ele tem aquelas bobagens de proibir a polícia de ir em regiões do Rio de Janeiro durante a pandemia e, portanto, privando a população daquelas regiões de ter o auxílio do Estado, a força do Estado, a presença do Estado. E isso é um crime contra aquelas pessoas, né? Um crime. Por outro lado, o Fachin, assim como o Barroso, né? Eles são muito parecidos nesse sentido, são muito próximos de algumas reivindicações do ponto de vista de costumes e reivindicações sociais, etc., mas são aliados das posições da Lava Jato. Não acredito que incondicionalmente, mas na maioria absoluta das vezes votaram com as posições da Lava Jato.
tanto o Fachin quanto o Barroso. Então, ele parece ver o que será o voto do famoso e popular Cássio Marx. E há outras questões, aí o Lewandowski, que determinou a abertura de inquérito para apurar a atuação do Pazuello. E há também a questão do inquérito que apura interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, inquérito derivado da declaração de Sérgio Moro. Enfim, o tribunal, a Corte Suprema, será chamada muitas vezes ao caso do Flávio Bolsonaro, né, que recentemente teve uma decisão muito favorável do Gilmar Mendes, mas que será decidida no pleno e não monocraticamente pelo Gilmar. Mas o que importa aqui é esse alerta do Fachin, né? Ou seja, a corrupção segue sendo um cupim da República. Segue corroendo, destruindo. E o que é pior, muitas vezes com uma impunidade garantida não só pelo Congresso e suas leis, mas pelo próprio Poder Judiciário.